seguinte, na verdade, quando uma pessoa, ela reverencia a outra e agradece, não é o meu corpo carnal agradecendo a pessoa que está chegando no corpo carnal, não. A minha filho de Deus está reverenciando o Filho de Deus que existe dentro do outro. Né? Porque nós somos uma vida. Nós somos uma vida. E essa vida não é esse corpo aqui. Porque vocês estão vendo esse corpo bonito aqui, tá? Vocês viram por quê? Eu não estou entendendo. Vocês estão vendo esse corpo bonito aqui. Esse corpo aqui, ele é vivificado. Ele não é a própria vida, ele é vivificado. Né? Por exemplo, se a gente pegar um carrinho a pilha, ele vai funcionar e vai andar. Só que a vida do carrinho, o que é? A energia contida naquela pilha, não é isso? Só que a gente tem alguma pilha, a gente tem alguma coisa, a gente tem alguma bateria, e a gente está funcionando aqui, não está funcionando? Olha aqui, eu estou andando, estou enxergando, estou falando, né? Eu subo, desço, faço, aconteço, tal, etc e tal. Mas essa energia que está dentro de mim, essa é a própria vida de Deus. Né? Que quando ouve, olha só que interessante. Vamos lá. O que é isso aqui? Não, não é. Isso aqui é um óvulo. E esse aqui é o espermatozoide. Quando ocorre essa união do óvulo com o espermatozoide, o que acontece? A partir dali, a partir daquele momento, né, surge o quê? Começa a surgir o corpo do ser humano. Não começa? E diz que a primeira coisa que é formada, olha só que interessante, a primeira coisa que é formada, quando ocorre essa união, quando esse bichinho aqui entra aqui dentro, o que acontece? A primeira coisa que é formada é o coração. Ali, naquele momento, começa a bater um coraçãozinho. Primeira coisa que é formada. Agora, será que nós aqui, o dia que a gente estava, né, vamos supor, houve aquela união, será que a gente, que força que a gente fez, qual o esforço que a gente fez para fazer uma unha, para fazer um fio de cabelo, para fazer uma célula do nosso corpo? Qual a força que a gente fez para isso? A gente não fez força nenhuma. Né? Então, quando a gente agradece, por exemplo, muito obrigado, o que a gente está fazendo? A gente está transcendendo aquele corpo físico e reverenciando a vida que habita dentro de cada um. Né? Então, todo ser humano, qualquer inseto, qualquer coisa, animal, qualquer ser vivo que existe na face da Terra, ele contém dentro de si uma vida perfeita e absoluta, que é a vida de Deus. Só que aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão ali, vivendo uma vida e sofrendo e etc e tal. Por quê? Porque acreditam naquilo simplesmente que ela está vendo. Só naquilo que ela está vendo. E não conseguem enxergar o que está por trás de tudo isso. Né? Uma vez, eu já contei uma vez para vocês alguma coisa, que sabe o Isaac Newton? O Isaac Newton era um cientista, e ele era um cientista espiritualista, sabe? E ele sempre acreditou em Deus, etc e tal, e tinha um amigo dele que falou assim: esse negócio de Deus não existe, não. Sabe? Deus? Que Deus? Onde está Deus? Isso não existe. Ele falou: mas olha só, imagina esse universo todo aí, como é que aconteceu, como é que surgiu. Aí o amigo dele falou o seguinte: não, isso aí foi por acaso, isso aconteceu por acaso. Ele falou: mas você tem certeza? Você acha que foi por acaso? Olha só, tanta coisa que existe no universo e tal, no nosso planeta, tantas coisas. Aí o amigo dele disse: isso aí é por acaso, isso aí surgiu por acaso. Aí o Newton pegou e falou: então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o assunto aqui e a gente conversa amanhã. Amanhã você vai na minha casa e a gente vai conversar a respeito disso. Né? E ele foi, no outro dia. Quando ele chegou lá, né, o amigo dele bateu na porta e o Isaac Newton falou: pode entrar. Quando o Isaac Newton, o amigo dele entrou, o Newton, ele tinha na casa dele uma sala bem grande, e ali tinha ele fez um universo em miniatura, sabe?
Ele pegou e colocou, fez várias estrelas, vários planetas, sóis, etc. Então, colocou e preencheu toda aquela sala. Aquele amigo dele, quando entrou assim, olhou aquilo e falou, nossa, mas que coisa! Nossa, ficou abismado, né? Tanto, sabe, aquelas coisas feitas de uma forma assim perfeita. E ele percebeu que tinha uma manivela, sabe? E ele começou a movimentar aquela manivela. Quando ele girou aquela manivela, tudo aquilo começou a se movimentar de uma forma perfeita, de uma sincronia absoluta, sabe? E nada se chocava, tudo girando, tudo circulando ali, e nada daquilo se chocava. Quando ele viu aquilo, ele falou assim, Newton, mas quem que fez isso aqui? Ele falou, isso aqui é o quê? Esse negócio maravilhoso que está nessa sala aqui. Ele falou, não sei, isso aí surgiu por acaso. Né? Ele falou assim, mas não pode ter surgido por acaso isso. Alguém tem que ter feito isso. Né? Porque olha só, tudo isso girando, circulando de uma forma que nada se choca, tudo funcionando com uma harmonia perfeita. E você diz, foi tudo milimetricamente calculado, você disse que foi por acaso, foi uma coisa que ninguém fez por isso. Por trás disso, dessa obra aqui, tem que ter uma inteligência por trás disso. Aí o Isaac Newton disse para ele, falou, olha, por trás, se você acha que uma cópia imperfeita do universo dessa, se existe uma inteligência por trás, imagina o original. Né? Pensa bem, imagina a gente, as coisas foram feitas de uma forma tão perfeita, que a gente não precisa pensar para respirar. Quem está pensando em respirar aqui agora? Né? Imagina só na hora da gente dormir. Falou, eu vou dormir, mas não posso dormir, porque eu vou respirar. Como é que eu vou fazer? Né? Mas o negócio é feito de uma forma tão perfeita que a gente não precisa pensar para respirar. O nosso coração está batendo sem que a gente faça força nenhuma. Né? Tem um monte de coisa, várias funções do nosso corpo acontecendo nesse exato momento e que a gente não precisa fazer nada. Quer dizer, por trás dessa aparência do fenômeno, por trás de todas essas existências materiais, existe uma sabedoria muito grande por trás disso. Né? E essa sabedoria aí é o que comanda a nossa vida. Quando a gente permite. Olha só que interessante. Essa sabedoria, ela comanda a nossa vida se a gente permitir. Porque Deus deu um tal do livre-arbítrio para nós, que muitas vezes a gente se perde com ele. Né? A gente passa a acreditar naquilo que os nossos olhos estão enxergando. Porque olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão dá a impressão que eu estou aqui, vocês estão aí, parece isso? Olhando assim. Todo mundo ficou sério comigo. Não, porque é o que parece, né? Só que na verdade isso aí só parece, sabe? É uma aparência. Por quê? Os nossos sentidos físicos, o que é a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, ele consegue perceber coisas só em 3 dimensões, que é altura, largura e, o que mais? Profundidade? Não é isso? E dentro de uma outra dimensão, que é a dimensão do tempo. Né? São 4 dimensões. Então, dentro dessas dimensões, existem limitações. Só que nós somos seres de infinitas dimensões. Só que a gente só percebe 3. Aí que está o problema. Né? Se a gente percebesse a realidade na sua totalidade, a gente ia perceber que só existe uma única vida. Sabe? Mas aí a gente olha assim, eu estou aqui, o outro está ali, então eu sou uma vida, o outro é outra vida. Mas no final das contas, todos nós somos uma única vida. Vocês já tiveram a experiência de sabe quando você pensa numa pessoa? Você pensou numa pessoa, a pessoa liga para você, ou então a pessoa está chegando, está dizendo, todo mundo já teve essa experiência ou não? Já teve essa experiência? Agora você sabe por quê? Não é porque o outro está lá e de repente ele falou, eu vou pensar no fulano, vou mandar uma flecha de pensamento para ele e vai captar lá. Não é. É porque é uma única vida. Né? Vocês sabiam que se a água sentisse dor, se a gente desse uma pedrada, pegasse a água no Oceano Atlântico aqui, jogasse uma pedra, todo o oceano, toda a água do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, etc. e tal, todos eles iam sentir a dor.
Porque são todos ligados. São uma única água. E nós somos uma única vida. E a gente percebe como sendo separado. Né? Daí gera confusão. Né? Muitas vezes as pessoas vivem uma dificuldade, etc. e tal, porque se desligou do todo. Por exemplo, quando a gente faz um corte no dedo, o que acontece? Primeiro dói, não dói? Em primeiro lugar dói, né? E depois, o que a gente faz? Se a gente passar, fala, não, enfaixa isso aí, passa, limpa isso aí, passa um mertiolate, né, alguma coisa e tal. Se a gente passar, o que vai acontecer? Vai sarar. E se não passar, vai sarar do mesmo jeito. Não é verdade? Não, mas você tem que limpar. Vai sarar de uma coisa. Quando a gente corta um dedo, o que acontece? Imagina só, o resto do corpo, todo o corpo sente a dor. Ou vocês acham que a gente corta o dedo e o resto do corpo está bem feito? Não sabe mexer direito com as coisas, tem que se ferrar mesmo. Né? Não, naquele momento todo o corpo sente a dor. E nós, como somos uma única vida, todo esse universo é uma única vida, quando ocorre uma situação na nossa vida, vocês pensam que é só a gente que está sentindo? Todo o universo sabe, todo o universo percebe. Né? Então, assim quando um dedo é cortado, né? Quando um dedo é cortado, todo o corpo passa, todo o organismo do corpo todo passa a trabalhar para que aquele corte se feche, se cicatrize, né? Quando a gente passa por uma situação que também é complicada na nossa vida, e quando a gente se entrega realmente e fala, Deus, seja feita sua vontade. Eu vou fazer minha parte. Não é pegar e falar, Deus, está nas suas mãos, cruzar o braço e ficar esperando. Fala, Deus, seja feita sua vontade. Entrego totalmente essa situação nas suas mãos. Seja feita a vossa vontade. O que acontece? Sem que a gente perceba, o universo todo que passa